Fala Orbiter, tudo bem com você? Eu sou Renan Silva, parceiro de conteúdo aqui do Orbit, e esse é mais um Como Está Minha Página. E se você acabou de chegar e não sabe o que eu estou falando, eu vou te mostrar aqui na minha tela o que é o Orbit. O Orbit é essa ferramenta incrível de construção de páginas. Com ela você constrói páginas de venda, páginas de conteúdo, páginas para lançamentos, páginas para capturar leads, enfim, todo tipo de página que você possa precisar para construir um negócio digital de sucesso. E é muito simples de utilizar, porque é como se você estivesse brincando com blocos de Lego digitais. Você vai pegar esses blocos pré-prontos, blocos de texto com vídeo, texto com imagem, blocos só de texto, blocos de header, blocos de captura, enfim. São diversos blocos diferentes que você vai poder empilhar. Depois você vai poder entrar em cada um deles e customizar, alterar o fundo, alterar as imagens, as cores, os textos, deixar com a cara do seu produto, com a cara do seu negócio. Se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, é só acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Assim que você criar uma conta, você vai ter algumas páginas para testar, aprender a usar a ferramenta, colocar a sua página no ar e ter os seus primeiros resultados no mercado digital. E o que é o Como Está Minha Página? O Como Está Minha Página é esse quadro aqui no canal do YouTube do Orbit, onde toda semana a gente analisa páginas criadas pelos nossos assinantes. Então esse é um benefício oferecido exclusivamente para os assinantes dos planos Premium do Orbit Pages. Mas se você acabou de chegar, acabou de conhecer e ainda não teve a oportunidade de se tornar assinante, você também consegue aproveitar criando paralelos entre a sua própria página e a página analisada. E hoje, a página que nós vamos analisar é a página do José Brito. O José ele atua no nicho de advocacia e ele tem esse produto aqui, Chat GPT para advogados. Crie peças, teses e estratégias em minutos. Vamos dar uma olhada aqui na página do José. Aprenda a automatizar as rotinas. Aqui tem um vídeo sobre como utilizar prompts jurídicos com ChatGPT. Aqui tem uma abertura de copy. Aqui então tem o que vai ter dentro, né? São os principais aprendizados. Ele dividiu aqui em tópicos. Aqui a ancoragem de valor, né? De 197 por 97. Aqui me parece ser um pouco de prova social, né? Mostrando um pouco sobre os bastidores do trabalho dele. Aqui parece mais um pouco sobre provas sociais, um resumo. Aqui ele tem a apresentação do checkout americano. Aqui tem alguns livros que ele escreveu, aqui. E aqui um pouco mais elaborado sobre quem é ele, ok. José, o primeiro ponto aqui, vamos começar pela sua primeira dobra. Então, ChatGPT para advogados, crie peças, ok. Aqui eu acho que poderia, primeiro, ter uma integração entre esses dois blocos, né? Esse, onde você apresenta já a precificação de 197 por 97. Fazer o mesmo fundo, a mesma cor de fundo, para que isso vire tudo uma grande primeira dobra. Aqui me parece que você usou um bloco de texto com imagem, mas não usou uma imagem. Então eu faria aqui uma thumb, por exemplo, do seu curso, onde vai ter ali um print de uma das aulas aplicada numa telinha de computador e isso colocado aqui, junto com essa precificação e com o botãozinho de quero aproveitar. Inclusive, daí a precificação, se você quiser, você pode colocar isso aqui, toda essa parte aqui, nesse mesmo bloco aqui, como continuação disso. E daí você pode fazer as variações de tamanho de fonte aqui. Esse bloco aqui, onde você utilizou o vídeo, é um bloco que normalmente se utiliza, é um modelo para lançamentos. Então, por isso que ele é um bloco que ele tem aqui as opções para você ter mais de um vídeo. Nesse caso aqui, eu acho que ele é desnecessário ter esse menu lateral. Você poderia utilizar, por exemplo, um bloco de vídeo simples, que deve ficar um vídeo grande centralizado. Inclusive, no momento em que a pessoa for visualizar no celular, já vai ficar uma visualização perfeita ali, que ele vai redimensionar automaticamente, vai ficar perfeito. Aqui tem a sua abertura de copy, né? Você tem uma imagem de IA para simbolizar essa questão, né, da IA no uso jurídico, ok? Uma coisa é que todos os seus blocos, eles estão com muito pouca margem. Então, ó, aqui eu tenho muito pouca margem de topo, mas até não é um problema tão grande. Aqui embaixo, como eu tenho pouca margem de rodapé, já fica um pouco apertado em relação ao bloco de baixo. Então, no momento que você fizer esses dois blocos aqui da mesma cor, já melhora um pouco. E esse bloco aqui, daí você mudaria para um bloco de vídeo normal, sem ser esse bloco de lançamento.
e você deixa um pouco mais de margem e deixa uma outra cor de fundo para diferenciar da sua primeira dobra. Então você deixa a sua primeira dobra, por exemplo, nesse tom aqui de azul escuro, e esse bloco aqui você pode fazer inverter, colocar esse tom aqui de azul mais claro nesse bloco aqui, ou já fazer direto num tom branco também, acho que vai ficar até mais elegante. E daí aqui você tem a sua abertura de cópia, eu também botaria aqui um pouco mais de margem de topo. Ó, ele está muito grudado no bloco de cima. E aqui também um pouco de margem de rodapé. Esse botão de ação, eu ligaria ele, eu vincularia ele a este bloco aqui. Por quê? Porque a pessoa vem numa sequência, ela está lendo aqui a sua abertura de copy, chega num botão de ação. Então, eu faria, se você deixar esse bloco aqui com fundo branco como ele já está, eu deixaria esse bloco aqui do botão de ação também com fundo branco para criar essa integração. E daí colocaria um pouco mais de margem de topo neste bloco aqui. Aqui você utilizou esses blocos de caixinhas, né, sobre o que você vai aprender, o que vai receber, e aqui continuação do que vai receber. Legal, funciona bem dessa forma. Você também pode testar, se quiser, um bloco de FAQ, e daí você poderia, por exemplo, dividir isso aqui em módulos. Então, introdução e defesa preliminar, por exemplo. Depois, técnicas avançadas e prompts avançados, um outro bloco, né, como se fosse um outro módulo. Quesitos em perícias, transcrição e análise de depoimentos, como se fosse um outro bloco. Alegações finais, sentença e queixa-crime, como se fosse... Enfim, aqui você que vai ter que dividir isso, fazer uma divisão. Mas você poderia, por exemplo, utilizar esse bloco de FAQ, que ele apresenta tudo como se fosse um grande menu, e a pessoa clica ali, por exemplo, módulo 1, clica, ela vai ver o conteúdo do módulo 1. Quando clicar no módulo 2, vai abrir o conteúdo do módulo 2. Vai ficar um pouco mais enxuto, não vai ficar tão detalhado, mas todas essas informações vão estar lá, só que ela vai precisar clicar para verificar quais são essas informações. E daí depois o de 197 por 97, você muda para um outro bloco. Ou, nesse caso aqui, como você já fez uma apresentação inicial ali do preço em cima, e você ainda não chegou aqui na sua oferta, você deixa para reforçar a oferta nesse bloco aqui do resumo. Então você pode até tirar esse de 197 por 97 para deixar ele aqui para o seu bloco de resumo. Aqui nessa parte de eventos, eu particularmente fiquei um pouco confuso. Não sou o seu público-alvo, então pode ser que para o seu público faça mais sentido. Eu gosto de sempre deixar isso claro. Mas para mim ficou um pouquinho confuso, porque eu não entendi se essa parte de eventos aqui são já resultados com alunos, ou isso aqui é mais mostrando um pouco dos seus bastidores. Porque aqui tá, vivências que transformam da teoria à prática dos bastidores do tribunal de júri e da sala de aula. Isso aqui é você, por exemplo, criando um pouco mais de autoridade, mostrando um pouco de eventos que você participa e realiza sobre o tema. Nesse caso, você poderia nomear dessa forma. Eventos que já realizei sobre o tema, ou eventos que participei sobre o tema. Algo nesse sentido, para deixar um pouco mais claro. Novamente, como eu não sou o seu público, talvez para o seu público especificamente faça sentido. Para mim, não faz muito. E o bloco que você utilizou aqui, também você poderia utilizar de outra forma. Ao invés de utilizar, por exemplo, esse bloco de depoimento, você poderia utilizar um bloco como esse aqui, só que ao invés de ser o bloco de... a forma de ícone, você utilizaria a de imagem. E daí você aplicaria essas imagens aqui e não teria, por exemplo, essa parte onde você precisa reforçar nome, professor universitário, advogado criminalista, porque acaba ficando um pouco repetitivo. Aqui sim me parece que você entrou nos depoimentos, e tá um pouco repetitivo, né? Esse aqui repete aqui, esse aqui repete aqui. Na verdade, só essa imagem aqui é diferente. Então, você poderia fazer esse bloco aqui, por exemplo, ao invés de 3, você poderia colocar 4 dessas imagens. Deixa eu ver se rodando. Ah, está aqui, inclusive. Nem precisaria desse bloco de baixo. Então, esse bloco aqui, ele está só duplicado. Você pode, ou, se você quiser manter esse mesmo formato de bloco, você só exclui uma das cópias para não ficar repetitivo assim. Acho que vai funcionar melhor. E essa headline também ela está muito grande. Eu tentaria deixar ela um pouco mais enxuta. Olha como ela está longa, né? Eles chegaram sem conhecimento do ChatGPT na advocacia e hoje automatizam seus escritórios e faturam muito mais. Poderia ser algo como, vejo o que meus alunos estão fazendo. E daí sim, ou eles chegaram sem conhecimento, você vai colocar para baixo, junto com isso aqui. Você pode fazer uma sub-headline um pouco mais longa e deixar a sua headline um pouco mais enxuta. E novamente, em todos os blocos eu não estou
batendo nisso bloco a bloco, mas só para reforçar. Todos os blocos, eles estão com muito pouca margem de topo e de rodapé. Então parece que fica tudo muito espremido, tá tudo incomoda um pouco a leitura da sua página. Então talvez você aumentar aqui um pouquinho esse bloco, a margem do topo e depois a margem do rodapé, vai deixar um pouco mais de espaço em branco. E espaço em branco é bom, é como se fosse um respiro visual. Ajuda no fluxo de leitura, é importante. Aqui você tem o resumo da sua oferta, né? E aqui tem o de 197 por 97, ok? E aqui tem daí o seu checkout americano, legal. No checkout americano, como você ainda está oferecendo um curso extra, né? O curso de teses defensivas, estratégias inovadoras do Tribunal do Júri, o que eu faria de diferente aqui? Aqui onde você apresenta as suas obras, eu deixaria toda essa parte aqui, ó. Aqui, essa parte aqui e essa parte aqui. Tudo isso aqui você poderia resumir e condensar no bloco de apresentação de quem é você. Porque, por mais que isso seja relevante em termos de credibilidade, ele não é relevante em termos da sua oferta final. E aqui acaba confundindo um pouco, parecendo que isso aqui faz parte da sua oferta. Que, por exemplo, se a pessoa adquirir o curso Master, ela vai receber isso aqui junto, como bônus, por exemplo, ou como parte desse produto. E, pelo que eu entendi da sua oferta, não é o caso. Você pode dizer, não, mas está escrito que não está escrito que isso está incluso. Então, obviamente, não está. Quando a gente está fazendo uma venda de um infoproduto, principalmente um infoproduto de um ticket um pouco mais baixo, é uma venda de oportunidade que normalmente as pessoas não estão tão atentas a essa oferta como um todo. Então, muitas vezes a pessoa nem leu linha a linha, palavra por palavra. Ela viu isso aqui, achou que faz parte e adquiriu. E no momento que você faz a entrega e não está incluso, pode gerar dor de cabeça, pode gerar pessoas reclamando. Enfim, é o tipo de coisa que a gente tenta evitar. Como isso aqui não faz parte da sua oferta, ele está ganhando muito destaque para algo que não está incluso no seu produto. Eu entendo que é parte da questão de gerar autoridade, mas ele está com muito destaque visual. Ele está com mais destaque visual por ele ter a capa do que o seu produto em si. Inclusive, ele tira um pouco do peso do que é o seu produto, justamente porque ele está criando um foco muito grande nesses dois livros aqui. Então, eu deixaria isso aqui para um resuminho. Você pode fazer um mini resumo aqui de um parágrafo cada, só para falar um pouco aqui, quando você fala da sua jornada. Também sou autor de 2 livros, o livro A Prática do Tribunal do Júri e o livro Homicídio Culposo no Trânsito e ChatGPT. Pronto. Se eles não estão inclusos como bônus, nem como parte da sua oferta, não precisa eles terem tanto destaque. E daí você libera espaço para você dar um pouco mais de destaque para parte do curso de teses defensivas e estratégias inovadoras no Tribunal do Júri. Essa parte sim, ao invés de ter todos esses 3 blocos aqui longos, você faz um bloco específico só para esse curso, explicando ele. Você vai ter uma imagem, pode ser novamente como se fosse um print da sua aula, aplicada dentro de uma tela de tablet, de computador, de celular, enfim. Você vai usar isso como imagem e vai fazer a descrição desse curso, do que a pessoa vai aprender e qual que é o diferencial desse curso, para que gere essa percepção de valor sobre o curso Master e a pessoa resolva adquirir este ao invés do Premium. E depois, claro, você tem a sua própria apresentação, né, de quem é você e sobre o seu trabalho. Daí a garantia de 7 dias, e você poderia ter depois a garantia de 7 dias ainda um FAQ, um bloco onde você pode utilizar perguntas estratégicas que são referentes às principais objeções do seu cliente e derrubar essas perguntas a partir das respostas. É um bloco que daria para colocar aqui ainda. De forma geral, José, essas são as principais mudanças que eu sugiro na sua página. Eu espero que ajude a ter mais resultados e eu espero que você, que não é o José, também consiga ter mais resultados a partir dessas mudanças. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça também de assinar o canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Toda semana a gente está aqui no canal do YouTube do Orbit, trazendo conteúdo da mais alta relevância para ajudar você a decolar no mercado digital. E se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, não esqueça de acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente.
Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Orbit Pages. Crie páginas que vendem. Crie sua conta grátis.